O mundo está cheio de conspirações, e não precisa procurar muito no YouTube para achar vários vídeos sobre diversos assuntos, e a NBA não está fora disso. Sendo a maior liga de basquete do mundo, faturando bilhões de dólares e com milhões de espectadores, é normal que teorias e conspirações sejam criadas com os anos. Então coloque o seu chapéu de alumínio, tranque a sua porta e tampe a sua webcam, porque hoje veremos as 5 conspirações mais famosas da história da NBA. Número 5. Jeff Van Gundy diz que Yao Ming é alvo dos árbitros. Essa é uma das conspirações que mais chama a atenção, porque não é qualquer pessoa em seu computador criando controvérsia na internet, mas sim um técnico da NBA de quase 10 anos na época. Jeff Van Gundy treinava o time do Houston Rockets em 2005, e essa acusação veio no meio de uma série de playoffs contra o Dallas Mavericks envolvendo a estrela da equipe Yao Ming. De acordo com Van Gundy, os árbitros estavam intencionalmente marcando mais faltas em cima do pivô da equipe do Rockets, conforme instruções da própria liga. Tudo isso sendo informado a ele por um suposto informante que era árbitro da NBA na época, mas não estava apitando aquela série. Ele falou que o motivo dessa perseguição a Ming era por causa do dono do Mavericks, Mark Cuban, que constantemente reclamava do jogador do Rockets. No momento dos comentários de Van Gundy, Yao havia sido excluído do primeiro jogo por chegar ao limite de 6 faltas, e nos jogos 3 e 4 da série, o chinês acabou com 5 faltas em ambos os confrontos. Além disso, ele foi o atleta que mais teve faltas no time de Houston, acabando a série com 31. A NBA obviamente não gostou desses comentários e multou Jeff Van Gundy em $100 mil, sendo a maior punição em dinheiro para um treinador naquela época. O Mavericks ganharia a série e, como o suposto informante não teve a identidade revelada para que ele fosse preservado, nunca saberemos se essa história é real ou não. Número 4. A NBA decide quem ganhará no draft. O draft é muito importante, pois uma escolha pode mudar completamente o futuro de muitas equipes, então não é difícil ver o porquê ele gera controvérsias, com várias pessoas afirmando que é a liga que decide quem será o time que ganhará a primeira escolha. O primeiro exemplo é o draft de 2003, quando LeBron James decidiu se inscrever para entrar na liga. Obviamente ele era cobiçado por todos os times, e o que traz suspeitas é que o mesmo time do estado do atleta conseguiu a primeira escolha, selecionando ele e assim criando uma história quase de contos de fada. Porém o Cavaliers tinha a maior chance de conseguir a primeira escolha junto com o Denver Nuggets, então isso pode ser só coincidência. Outro nome que aparece nessa lista é o de Derrick Rose, que em 2008 foi selecionado pelo time de sua cidade, sendo assim como James, visto como futuro da equipe, que não havia conseguido mais nada depois de Michael Jordan, também trazendo dúvidas sobre a legitimidade do draft. Mais um draft que é visto como arrumado pela NBA é o de 2012, quando o New Orleans Hornets, que naquela época pertencia à liga antes de ser vendido, ganhou a primeira escolha selecionando então Anthony Davis. E muitos veem isso como uma maneira da liga aumentar o valor do time e assim ganhar mais dinheiro. Os drafts de 2011 e 2014, ambos em que o Cleveland Cavaliers teve a primeira escolha, também tiveram a influência da liga de acordo com algumas conspirações. Isso porque eles serviram para melhorar o time para a volta de LeBron James, permitindo que eles pudessem competir pelo título. A verdade é que a NBA pode influenciar facilmente os drafts, o que só aumenta a dúvida sobre eles, mas provavelmente na maioria desses casos, a liga iria preferir ajudar os times de mercados maiores se ela realmente quisesse ganhar mais dinheiro. Número 3. A aposentadoria de Michael Jordan na verdade foi uma punição da NBA. Quando Jordan anunciou em 1993 que ele estava se aposentando da NBA, isso pegou todo mundo de surpresa, principalmente se considerarmos que ele havia recém ganhado seu terceiro título seguido. De acordo com o atleta, isso aconteceu porque ele estava perdendo o interesse pelo basquete, principalmente depois do assassinato de seu pai, que havia acontecido 3 meses antes. Em sua autobiografia, ele afirmou que essa decisão começou a ser preparada desde o verão de 1992, e a exaustão de jogar no Dream Team também impactou muito e acelerou o processo da aposentadoria. Porém, muitas conspirações afirmam que, na realidade, a aposentadoria de Jordan foi nada menos do que uma punição da liga envolvendo problemas de Michael com apostas. Algumas controvérsias começaram a aparecer quando nos playoffs o jogador do Bulls foi visto apostando em New Jersey na noite anterior ao jogo deles contra o Knicks, além dele admitir ter perdido cerca de $50 mil em apostas.
Esses problemas poderiam ter piorado e mais controvérsias poderiam ter aparecido, então a liga não queria ter que lidar com isso, principalmente considerando que Jordan era o principal jogador na época. Então essa punição, disfarçada de aposentadoria de acordo com algumas pessoas, iria livrar a NBA de se envolver em possíveis controvérsias. Porém, a maioria das histórias envolvendo Jordan nunca foram comprovadas, e essas conspirações acontecem mais por causa de seu nome, que foi tão grande que qualquer história pode ser considerada verdade de tão incrível que ele era. Provavelmente a morte de seu pai foi o real motivo pelo qual ele decidiu se aposentar, mas essa história sempre irá existir, porque ninguém na liga iria admitir se ela fosse verdade, considerando os milhões de dólares que existem por trás dessa decisão. Número 2. A série do Kings contra o Lakers em 2002. Talvez uma das conspirações mais famosas, se não a mais de todas. Nos playoffs de 2002, o time do Sacramento Kings era um dos favoritos, tendo uma das melhores equipes de toda a sua história. Eles haviam conquistado 61 vitórias na temporada regular e passaram facilmente pelo Utah Jazz e Dallas Mavericks para chegar à decisão de conferência contra o Los Angeles Lakers. Chegando no jogo 6, o time do Kings estava a uma vitória de conquistar a sua passagem para as finais, e considerando que o New Jersey Nets seria o seu oponente, era quase certo que eles conquistariam seu segundo título. Porém, muitos especulam que esse jogo teve a influência da liga e dos árbitros, já que o Lakers era muito mais famoso e muito mais badalado na época. Esse jogo teve várias marcações duvidosas dos árbitros, e o que mais causa polêmica foi o fato da equipe do Lakers ter ido 27 vezes à linha de lance livre no último quarto apenas, enquanto o Kings foi apenas 9. Os próprios comentaristas chamaram várias vezes a atenção para as marcações dos árbitros. Depois do jogo, o ex-árbitro Tim Donaghy, que foi banido da NBA depois de ser descoberto que ele fazia parte de um esquema de apostas em jogos que ele apitava, falou que a NBA deu permissão para que os árbitros influenciassem no resultado da partida para levar a série para o jogo 7, por uma questão bem óbvia. Afinal, um jogo 7, nas finais de conferência envolvendo o Lakers, iria trazer bem mais audiência e dinheiro. Porém, a palavra de Donaghy não é muito respeitada e por um bom motivo, então a maioria não considera o que ele diz ser real. De qualquer maneira, esse jogo ainda é visto pelos fãs do Kings e muitos outros espectadores como o maior exemplo de como a NBA arruma os resultados das partidas para conseguir mais audiências e, consequentemente, mais dinheiro. Número 1. O draft de 1985. De todas as conspirações, essa provavelmente foi a primeira. Era o primeiro draft que envolveria uma loteria para definir quem conseguiria a primeira escolha, então só isso já é o suficiente para levantar suspeitas. O nome mais cobiçado daquele ano era ninguém menos do que Patrick Ewing, e basicamente, a loteria não ia definir quem teria a primeira escolha, mas sim quem iria escolher Ewing, tão grande era o desejo pelo atleta. Nova York era o maior mercado naquele tempo, e o contrato com a televisão estava prestes a expirar. Isso fez com que várias pessoas, incluindo grandes executivos da NBA na época, afirmarem que Ewing iria acabar no Knicks, porque obviamente era a melhor decisão para conseguir mais audiência. David Stern, o comissário da época, também tinha grandes ambições de fazer a NBA crescer o máximo possível e faria o necessário para preservar a liga. Chegando no draft então, os envelopes com os nomes dos times foram colocados dentro de uma bola e misturados. Cada equipe tinha a mesma chance de ganhar a primeira escolha e o primeiro envelope iria definir isso. Muitos afirmam que o envelope estava dobrado no lado para que Stern soubesse que ele era do Knicks. Outros também chamam a atenção pelo fato dele estar muito nervoso, além de ter demorado mais para tirar ele, para ter certeza que era o certo. Com a primeira escolha, o Knicks selecionou Patrick Ewing e dominou os anos 90, o que ajudou muito nas audiências, considerando que eles eram um dos maiores mercados, e várias pessoas afirmam que isso foi intencional. Se isso é verdade ou não, provavelmente nunca saberemos, mas de qualquer forma, esse draft ainda é visto como o principal exemplo de como a NBA controla todos os resultados, e todas as conspirações voltadas para qualquer outro draft normalmente usam esse como base para suas teorias. Essas conspirações intrigam muitas pessoas, e vários fãs afirmam a cada draft e a cada final que a NBA está por trás dos resultados e arruma eles de acordo com o que ela acha melhor. E a cada coincidência nova, mais e mais teorias são criadas. Obrigado e até a próxima.